Beleza. A gente vai mudar completamente o assunto. A gente começou ali de células, né? E vimos tecidos, o agrupamento de células e o funcionamento disso. Agora a gente vai olhar para o ambiente. A gente vai olhar para os seres vivos, a classificação dos seres vivos, o agrupamento dos seres vivos, e aí depois a gente vai estudar grupos distintos aí, focando em cada um, focando nos grandes reinos aí, que a gente pode estar classificando os seres vivos, onde a gente pode estar fazendo esses agrupamentos. E sobre esses agrupamentos, é o que a gente vai tratar hoje quando a gente vai falar de biodiversidade. A vida na Terra, ela tem por volta de 4,5 bilhões de anos. Pode mudar isso aí em função de desenvolvimento de tecnologia, novas descobertas e tal? Pode, mas não vai variar tanto. Então, por volta de 4,5 bilhões de anos, se você afunilar bem e aumentar muito a precisão, você pode ficar com algo mais preciso dentro de uma ordem de grandeza dessa, mas está lá, perto dos 4 bilhões de anos lá, né? A origem da Terra. Só que quando a gente fala disso, a gente está falando da Terra, da Terra ao planeta, o aglomerado de matéria na formação do universo, na expansão do universo, que começou, que se juntou esse monte de matéria aqui, incandescente, e isso começou a esfriar. E foi esfriando, 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 foi formando uma nuvem gigante de vapor em volta desse planeta aqui incandescente. À medida que foi resfriando, foi formando a água, foi juntando a água. O planeta chama Terra, mas seria mais interessante, inclusive, chamar planeta Água, considerando as proporções que a gente tem aqui. Isso lá 4,5 bilhões de anos atrás. A vida em cima dessa rocha, desse aglomerado de matéria aqui, a vida deve ter surgido entre 3 e 3,5 bilhões de anos. As evidências apontam lá para trás, para essa distância aí. Ou seja, se foi há 4,5 bilhões de anos, caminhou aí por volta de 1,5 bilhão de anos para poder surgir a vida. E a partir do momento que surgiu a vida, desde o início da vida, desde a concepção, do zero lá, a vida ela já foi estruturada em cima de mudanças. Mudanças acontecem sempre. Mudar para a biologia é evoluir. A palavra evoluir para a biologia é mudança. Não significa que está melhorando, que está piorando, está mudando para melhor, mudando para pior. Não é isso. Está mudando. Mudou de forma consistente, essa consistência pode gerar descendência com essa mudança. Isso é o que a biologia vai chamar de evolução. A gente vai estudar isso melhor lá no 3º ano. Mas a vida ela é baseada em mudança. A vida ela é baseada em morte, ou seja, tem que existir compostos orgânicos sendo degradados de um para poder migrar para outro. Então, um come ou degrada ou absorve do outro. Você tem uma estrutura da vida nesse planeta de uma forma muito amarrada e muito integrada, com tudo muito integrado. Nesse planeta, a energia chega através do Sol e ela entra na vida através dessas parabólicas que são as plantas, que estão ali captando energia solar, para poder, através daquela energia solar, conseguir pegar matéria inanimada, inorgânica, porque é o CO2, por exemplo, e a água, e fundir isso e produzir matéria orgânica, produzir molécula, uma molécula orgânica, relacionada à vida, produzida por seres vivos, que é a glicose. E essa energia solar que foi armazenada nessa reação química de fundir gás carbônico com água, essa energia toda guardada ali, nessa molécula de glicose, ela vai ser o combustível para poder movimentar o mundo, movimentar a vida. Aí uma molécula de glicose se associa com outra, e forma outros tipos de açúcares diferentes, mas os açúcares são aglomerados, ajuntamento de vários monômeros, várias pecinhas menores de glicose. E essa glicose ela é produzida a partir daquilo que é inanimado, que é inorgânico, que é CO2 e água, mas usando energia do Sol e armazenando energia dentro dessa molécula. E essa energia que foi armazenada dentro dessa molécula,
ela vai servir como combustível para os seres vivos. Os seres vivos, eles vão quebrar essa molécula em algum momento quando precisam de energia, liberar essa energia de volta e converter essa energia em outras formas de energia armazenadas em outras moléculas que vão servir para movimentar a vida. Então, num planeta onde há 4,5 bilhões de anos atrás estava aqui e não existia vida, há 3,5, 3 bilhões de anos atrás a vida surgiu, estruturada em cima desse ciclo de energia vindo do Sol, abastecendo esse planeta, sendo captada e produzida e tal. Essa estruturação, ela aconteceu no início da vida, de uma forma bem específica, que a gente vai estudar também no terceiro ano, que existem algumas teorias diferentes para a origem da vida, lá a gente vai ver isso também no terceiro ano. Depois que a vida surgiu e se estruturou da maneira como ela está, ela mantém essa estrutura até hoje do mesmo jeito, com mudanças que vão acontecendo o tempo todo nos seres vivos, gerando toda a diversidade. Essas mudanças é o que a gente vai chamar lá na frente de evolução, tá bom? Mas a maneira como a vida está estruturada, como a energia caminha pela vida, a maneira como tudo se organiza, essa estruturação da vida na forma de obtenção de energia, na forma de criação, de armazenamento de energia, na forma de estruturação física e até funcional dos seres vivos, isso tudo se mantém, só que você vai tendo mudanças, né? Eu estou usando termos genéricos que a gente ainda não pegou. As teorias da origem da vida, as teorias da evolução, que a gente vai ver lá, Lamarck e Darwin, lá para frente. Mas o ponto é, a gente tem uma vida muito antiga, estruturada num planeta muito antigo, e que ao longo desse tempo essa vida veio mudando. E essa mudança foi gerando complexidade. E essa complexidade, ela gerou toda a diversidade. No processo de aumento de complexidade, foi gerando toda a diversidade. É isso que a teoria da evolução apresenta para gente. Tá bom? Aí, se eu coloco isso daqui, podem ter alguns que falam assim, nossa, mas... Ah, eu penso diferente. Ok. A teoria da evolução, ela vai pressupor essas mudanças. Ela vai explicar essas mudanças a partir do momento que existiu a origem da vida, né? E a gente vai ver em outro momento as teorias da origem da vida. Como isso sucedeu, como essas coisas acontecem, qual que é a dinâmica disso, você tem que aprender. E você vai ter que aprender e vai ter que responder. Você pode até não gostar de alguns conceitos, você pode até rejeitar alguns conceitos, mas só que você vai resolver isso nas provas. Então você tem que entender, você tem que compreender, você tem que aprender para você responder, para você resolver as questões, tá bom? Bom, pensando então na diversidade, e agora a gente vai focar na diversidade, é isso que a gente vai estar estudando antes da gente pegar ainda daqui 2 anos essa parte das teorias aí. Pensando nessa diversidade, com toda essa complexidade, já foram descritas até hoje, conhecidas pelo homem, quase 2 milhões de espécies diferentes. Só que esses 2 milhões de espécies diferentes são quase nada comparado ao todo, são muito pouco comparado ao todo de espécies que as estimativas apontam que existem. Aí você fala, nossa, mas como que é isso? Vamos achar um dia uma caverna com dinossauro dentro, alguma coisa assim? Não é por aí. A imensa maioria dessas espécies desconhecidas, que a gente ainda não teve contato, ou ainda não foi observada, catalogada, registrada, estudada, a imensa maioria delas, elas vão estar em a maior quantidade, a maior parte da diversidade, elas vão estar em blocos de megadiversidade. E esses blocos de megadiversidade, a gente vai encontrar, por exemplo, nas florestas tropicais, onde o Brasil tem duas, a Amazônica e a Atlântica. A Atlântica está acabando, mas a Amazônica é gigante e tem bastante ainda. Então, você tem uma quantidade riquíssima de espécies, de vegetais, de animais, de micro-organismos que ainda não são conhecidos e estão lá, ok? Se
você pensar nessa quantidade enorme, nessa estimativa de quantidade de espécies ainda, ou seja, se a gente conhece 2 milhões e tem algumas estimativas que vão jogando lá para perto dos 100 milhões, fala, nossa, mas onde que está isso tudo? Na floresta, se a gente começar a vasculhar, vamos achar, não estamos falando só de organismos grandes, estamos falando de micro-organismos, aqueles que estão ali debaixo da terra também, vivendo ali, certo? Degradando, decompondo, nós estamos falando de micro-organismos também ali, a gente tem uma quantidade infinita aí, né, gigantesca, ainda para ser explorada, tá? Diante de uma diversidade tão grande, como que a gente estuda essas coisas? Como que a gente se refere a essas coisas? Como que a gente vai falar de seres vivos sem a gente fazer agrupamentos? Só pelo nome de cada um? Um nome para cada um? Não tinha como. À medida que a ciência foi evoluindo e foi conhecendo cada vez mais espécies, passou a ser necessário algum sistema de classificação, de agrupamento, de você colocar em grupos. Os que vivem, os que são plantas, os que são animais. Está conhecendo cada vez mais? Ok, dentro deles vamos fazer subgrupos. Aqueles grupos estão aumentando o número de espécies conhecidas cada vez, vamos colocar mais subgrupos, mais subgrupos, mais subgrupos. E essa sistemática, esse jeito de ficar criando grupos, agrupamentos de seres vivos por proximidade, por similaridade, porque eles parecem em algumas coisas, isso daí é que a gente vai chamar de sistemática ou de taxonomia. Você estudar a diversidade dos seres vivos agrupando por semelhanças, em categorias. E essas categorias têm uma hierarquia. É isso que o homem faz. A classificação, então, ela vai fazendo, reunindo esses seres vivos semelhantes, com características semelhantes, e a evolução da taxonomia, ou seja, a evolução desse conhecimento e dessa maneira de você classificar, ela veio também junto com a evolução da tecnologia. A partir do momento que você conseguia examinar melhor, olhar por dentro, ver coisas que você não via antes, você começa a fazer agrupamentos que antes eram impossíveis de fazer. Tá? Esses agrupamentos, essas categorias que a gente cria para poder falar, tem isso, não é uma coisa, não tem isso, é outra coisa, dando nomes diferentes. Essas categorias, elas podem ser artificiais ou naturais. O que eu estou chamando de artificiais e naturais? Os artificiais são assim, você define arbitrariamente, põe e acabou, e você classifica todo mundo desse jeito. Por exemplo, árvore, arbusto e erva. Erva é aquele baixinho lá, a relvazinha, o arbusto é aquele mediano, e o grande, o que fica grande, e tronco e etc, é a árvore. Você coloca uma classificação mais grosseira assim, você consegue fazer, mas você definiu e pôs um nome para aquele grupo, ok? Ou então vertebrado é vertebrado, tem coluna, não tem coluna vertebral, pronto, acabou. Então, isso seria uma forma de uma classificação artificial. As naturais, você não simplesmente observa a forma, mas você observa o desenvolvimento embrionário, os cromossomos, o DNA, os genes, você vai avaliando isso, que é algo que, como eu falei, depende muito mais de tecnologia do que anterior, do que as outras, ok? Bom, pensando nisso, olhando para o histórico, primeiro, se classificava os seres vivos, gente, como planta ou animal. Mexeu o animal, não mexeu a planta, ok? Esse conhecimento veio crescendo ao ponto que plantas foram sendo agrupadas em grupinhos menores de tipos diferentes de plantas, animais em grupinhos menores em tipos diferentes de animais. Conhecimento foi evoluindo e foi crescendo, colocando tipos diferentes de coisas. E a medida... Alô? Oi? Alguém quer fazer uma pergunta? Como o conhecimento foi evoluindo, e como eu falei, a tecnologia foi desenvolvendo, microscópios foram sendo criados, foi possível ver dentro das células. Ao longo desse desenvolvimento de conhecimento de tecnologia, aquela classificação como planta e animal, mexeu animal, não mexeu planta, é fixo, é planta, isso começou a ficar assim, não dá, existem grupos diferentes. E nesses grupos diferentes surgiram os protistas. Os protistas, eles foram aqueles que foram classificados como um limbo entre planta e animal. Você tem alguns protistas que parecem plantas, você tem alguns protistas que parecem animais,
geram movimento, tem movimento, se alimentam, comem e tal. Mas eles têm também características do outro grupo. Ou seja, ele parece com um grupo, mas tem características do outro também. Então, esses foram os protistas, ok? Só que, dentro dos protistas, depois, com o desenvolvimento da tecnologia e com a microscopia chegando, com o microscópio chegando, como eu falei, conseguiram ver dentro dessas células. Os protistas eram organismos unicelulares, na sua esmagadora maioria, os organismos unicelulares, que tinham organismos unicelulares, mas alguns que pareciam com plantas, tinham características de plantas, e outros que tinham características de animais, mas unicelulares, ok? Só que a partir do momento que com o microscópio conseguiram ver dentro da célula, viram que mesmo os organismos unicelulares, tem aqueles que têm as organelas membranosas, o núcleo, por exemplo, uma carioteca, uma membrana em volta do núcleo, que dava para ver já nos primeiros microscópios, e aqueles que não têm um núcleo diferenciado, porque o material genético está espalhado, está solto, está difuso, né? Então, a partir do momento que a microscopia entrou na jogada, mesmo os protistas, que era aquele grupão, que era o limbo entre planta e animal, eles também foram separados entre os que têm carioteca e os não têm, os que têm núcleo delimitado e não têm. E aí veio o conceito dos procariotos e dos eucariotos. Depois, com o desenvolvimento, viram que não era só o envoltório do núcleo, mas outras organelas também, certo? Membranosas e tal, que tem ali, que os outros não têm. Então, vocês já aprenderam sobre procariotos, que são as bactérias, mas não são só as bactérias e as cianofícias, por exemplo, as chamadas algas azuis. Organismos vivos, são seres vivos, unicelulares, que parecem plantas, no caso, as cianofícias, mas que não têm o núcleo diferenciado, então são procariotos, ok? Agora, aqueles organismos unicelulares que não têm o núcleo diferenciado também, procarioto, mas que parecem com animais, ou seja, tem algumas características que remetem, que apontam para animais, e aí vieram a ser chamados de bactérias, são as bactérias, ok? Então, os procariotos. E os eucariotos seriam, então, os protistas, para frente, aqueles que têm o núcleo diferenciado. Então, os protistas, eles englobavam até os que depois passaram a ser os procariotos, que aí os procariotos, eles foram colocados num reino à parte, como o reino Monera. Então, você ficou o reino Monera com os procariotos, bactérias e algas azuis, separando do protista, que era o limbo, e no protista ficou aqueles que têm o núcleo diferenciado, que são mais complexos, mas que também têm características de alguns mais parecidas com plantas e outros menos, ok? E outros com animais. Bom, e aí, quase 1970, lá em 69, é que veio aquela classificação que hoje vocês estão aprendendo, que são os 5 grandes reinos, os agrupamentos em reinos, que foram, então, o reino Monera, com os procariotos, como a gente acabou de falar, os protistas, que são organismos, na maioria também unicelulares, mas com a complexidade maior, certo? São eucariotos. O Monera aqui são procariotos, né? Você tem tantos parecidos com plantas como animais, você tem as algas e as bactérias aqui, e os protistas você tem aqui também essas características intermediárias, mas eucariotos. E aí vieram todos os demais, né? Que são o reino planta, que estão as plantas, fora esses que foram retirados aqui de plantas, embora tenham características parecidas, mas estão nos protistas e Monera, e os animais, o reino animalia, de onde foram retirados também aqueles que têm essas características, mas foram colocados num grupo à parte, tá bom? O reino fungi, que é um outro limbo também, que a gente vai estudar isso em breve, e dessa maneira, como eu já citei aqui, o Monera, todos os procariotos, eu só citei olhando para aquele slide, vou passar um por um aqui. Os protistas, aquele limbo, como eu tinha falado, onde você tem os organismos unicelulares, todos os unicelulares eucariotos, ok? O fungo, onde você tem essa mistura aqui também, esse limbo também, você tem, por exemplo, organismos que eles são fixos, parecem com plantas, tem, entre aspas, raízes, mas eles se comportam como animais, eles não são autótrofos, eles não produzem o próprio alimento, eles não fazem fotossíntese, eles têm que se alimentar, sugar de um outro organismo, como um animal, que depende de se alimentar de outro organismo para poder trazer seu alimento e produzir sua energia.
Então, como ele tem misturas aqui, o reino fungi ficou como um reino à parte, um outro limbo também, uma mistura ali, um intermediário, tá bom? O reino planta, mesmo aqueles que parecem que estão comendo, mas eles estão agrupados em características muito específicas de plantas agora. E o reino animalia, que vão pegar todos os outros que foram distintos ali, e não simplesmente porque mexe ou está fixo. A classificação ela ficou mais ampla, com muito mais conhecimento embutido, né? A classificação dos seres vivos, ela não engloba, quando a gente pega esses grandes reinos, ela não coloca vírus. Vírus não tem lugar nenhum. A gente já conversou bastante sobre vírus, a gente já viu que para muitos dos biólogos, vírus não é um ser vivo, e ele não é um ser vivo porque ele não se encaixa na teoria celular, e ele não se encaixa, por exemplo, quando a gente vai fazer essa classificação aqui dos grandes reinos da natureza, estudando a diversidade. Onde que vírus se encaixa? Vírus é um tipo de ser, de ente, com a capacidade de infectar todos os outros, de parasitar todos os outros, de usar todos os outros para produzir cópias dele. Mas ele não tem em si uma vida que possa ter uma descrição de vida como você faz para todos os demais seres vivos. Ou seja, ele é uma estrutura que consegue penetrar em todos os seres vivos e hackear, ou seja, ele é um bug. Destruir aquilo ali, modificar o funcionamento, gerando erros que vão se multiplicando e aumentando o número de erros e propagando aquele erro. Ok? Então, por isso, o vírus fica separado. Quando a gente pensa nos 5 grandes reinos, então seria Monera, os unicelulares procariotos, protistas, os unicelulares eucariotos, fungi, que é um outro híbrido, um outro meio termo aqui, planta e animalia. E vírus ficou à parte. Tá fora. Tá bom? Só que, quanto mais se conhece, quanto mais se estuda, quanto mais a tecnologia vai se desenvolvendo, maior conhecimento, maior quantidade de conhecimento vem e vão surgindo novas necessidades de novos agrupamentos. Então, mais recentemente, a gente já passou a considerar, além de reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, que vocês vão ter que aprender, a gente vai ter agora também o agrupamento em domínios. Domínios. Você tem 3 grandes domínios na natureza. O eucariota, que pegam todos os eucariotos, ou seja, de protista para cima, aí está todo mundo ali. E dentro do Monera, você divide 2 reinos aqui, o bactéria, que tem todas as bactérias, realmente, certo? E, inclusive, as cianobactérias, que são as algas azuis. Está tudo dentro desse reino bactéria, ok? E as bactérias termófilas, por exemplo, as bactérias que a gente vai chamar de árquea. Árquea são uma parte do agrupamento de bactérias aí, que são bactérias que elas conseguem existir em regiões de extremos. Extremo de temperatura e a bactéria consegue sobreviver lá. Aquela é uma árquea, ela é um procarioto, não tem núcleo, funciona como uma bactéria, mas ela é extremamente resistente a temperaturas altas. Ou em algumas em locais com extrema salinidade, tem muito sal, o que para nenhum organismo iria conseguir sobreviver, mas aquela consegue sobreviver lá, é uma árquea, ok? Uma bactéria árquea. O sal, ele foi utilizado, antes de você ter geladeira, por exemplo, ele era utilizado para armazenar, para guardar alimentos. Se você salgava, você aumentava a durabilidade do alimento. Carne seca veio disso. Você não tem como refrigerar, você enche de sal, porque aí não vai crescer micro-organismo ali. E se micro-organismos não crescem ali por causa da salinidade muito forte, você não estraga o alimento. Aí na hora que você vai preparar, você tira o sal, lava, coloca de molho, vai ferventar para poder tirar o sal, para poder voltar a tornar comestível aquele alimento e depois você vai usar. Você vai preparar da maneira certa. Mas o sal, ele servia para preservar justamente pela incapacidade de seres vivos de sobreviver a um local com muito sal. Ou a temperatura alta, hoje quando você vai fazer uma pasteurização de leite, ou uma pasteurização de algum líquido, de algum produto, você vai superaquecer e depois esfria. Esse superaquecimento vai matar a maioria dos organismos.
dos micro-organismos. E na hora que você esfria, esse choque térmico vai matar também. Na hora que você esfria muito, vai lá para baixo, você mata aqueles que não aguentam temperatura baixa. Você não mata os que não aguentam temperatura alta, e essa variação também você vai gerar, você vai matar micro-organismos. Ou seja, esses extremos, eles servem para poder destruir. Esses extremos, eles dificultam a vida. Organismos que conseguem viver nesses extremos foram agrupados nesse arque. Você tem também aqueles que vivem em região muito ácida. O ácido serve também para esterilizar. Mas você tem organismos que conseguem chegar lá, que são bactérias árquea. Então, esse agrupamento de bactérias de extremos, elas são parte desse grupo, lá dentro do reino Monera, que se separou do reino bactéria, para o reino, não, desculpa, domínio bactéria, domínio árquea, e nesse árquea estão essas de extremos. Elas são extremamente importantes, por quê? A medicina, a biologia, as ciências biológicas como um todo, elas estão no meio de uma revolução gigantesca desde que se descobriram esses organismos. Diagnóstico, a medicina diagnóstica ou a biologia diagnóstica, para você detectar a presença de um micro-organismo, por exemplo, numa infecção, aquilo ali era a forma de fazer esse diagnóstico, ela se tornou direta e objetiva. Você vai lá e checa se aquele organismo está lá. E antes não era assim. Você checava os efeitos secundários, você via se tinha alguma coisa que indicava indiretamente aquele organismo lá, aquela infecção lá. Agora você vai lá e você detecta o organismo. Por quê? Você vai detectar o material genético do organismo. Essa precisão, essa forma de você trabalhar com material genético, as tecnologias que surgiram para poder criar transgênico, para poder criar medicamentos moleculares que vão atuar lá dentro da célula e você saber exatamente onde que ele vai ligar e como vai fazer. Isso tudo surgiu graças ao conhecimento desse domínio árquea, desses organismos que conseguem viver nos extremos, e através desses extremos se desenvolveram tecnologias para poder usar as moléculas desses organismos como ferramentas para você fazer clonagem, para você fazer manipulação genética, para você criar transgênico, para você criar medicamentos, para você criar vacina, para você fazer estudos. O que a gente está vivendo agora nessa pandemia. Um ente, né, esse vírus surgiu ali a princípio em dezembro, e 6 meses depois você conhece absurdamente um monte de coisa a respeito dele. Tudo é biologia molecular. Tudo que foi estudado, tudo que está sendo feito, tudo é a partir dessas tecnologias novas que surgiram a partir do conhecimento do ARC. Tá bom? E as outras são bactérias, certo? O resto. O resto do reino Monera ali. Tá bom? E as algas azuis. Agora, quando a gente faz esses agrupamentos, quando eu falei, esses agrupamentos a gente chama de táxons. Táxons, então, seriam as unidades de classificação, aquele grupo que eu dei um nome para ele lá, tá bom? A unidade de classificação, ela é representada pela espécie, ou seja, a espécie seria aquilo que, o nome vem dela mesmo, esse é o mais específico. Aquele que você aponta e fala, aquele indivíduo ali, ele só consegue se reproduzir com outros iguais a ele para poder gerar descendentes férteis. A definição de uma espécie, ela está relacionada à reprodução. Indivíduos de um tipo que só conseguem produzir descendentes férteis cruzando com outros daquele mesmo tipo, aqueles tipos que entre si, macho e fêmea, conseguem gerar descendentes férteis, são uma espécie. Existem organismos de espécies muito parecidas, muito próximas, que você até consegue gerar um descendente. Mas esse descendente é infértil, portanto, são aqueles dois que geram um descendente infértil, porque eles não têm o mesmo número de cromossomos, não têm o pareamento dos cromossomos homólogos, não têm a formação de gametas da forma correta, e tudo gera essa esterilidade. Aqueles dois que geraram esse indivíduo híbrido, eles são espécies diferentes. Então, a classificação de espécie é quando você vai até lá e aponta o indivíduo que só se reproduz com outros iguais para poder gerar descendentes férteis. No caso do burro e da mula, por exemplo, ele vem do cavalo e jumento. Misturando cavalo e jumento, você consegue produzir burro ou mula, mas eles são inférteis. São espécies diferentes que geraram descendente que não vai para frente, portanto, parou ali. Espécie para a partir do momento que você não consegue, só consegue gerar descendentes férteis entre eles, ok? Bom,
Pensando nisso, a gente tem a classificação biológica, a gente tem os grandes reinos, como a gente vai estudar um por um agora, né, de agosto para frente. A gente tem os grandes reinos, mas dentro desses grandes reinos a gente vai ter subgrupos. Então, se eu pego um grande reino, eu estou colocando características comuns a todos eles. Mas dentro daquele reino, nós já vimos que temos 5 grandes reinos. Se eu pego um deles e olhar todos os organismos que existem dentro daquilo ali, você consegue fazer categorias menores, táxons também menores. Você consegue fazer agrupamentos menores, por semelhanças. O primeiro agrupamento que você tem dentro dos grandes reinos ali são o gênero. Então, desculpa. O primeiro agrupamento são os filos. Dentro de um grande reino, você agrupa colocando filo. Então, você vai ter vários filos dentro de um grande reino, mais parecidos entre si. Se você pegar um filo, esse filo é um agrupamento de vários tipos de organismos que dentro dele você consegue fazer agrupamentos menores também de maior semelhança, para ficar mais parecidos ainda entre si. E aí, do mesmo jeito que dentro de um reino você vai ter alguns filos, dentro de um filo você consegue colocar outros subgrupos ali mais parecidos entre si, que vão ser as classes. Então, você tem 5 grandes reinos. Dentro de cada reino você vai ter os seus subgrupos, que são os filos. Dentro de cada filo você vai ter os seus subgrupos, por semelhança, mais parecidos ainda entre si, que são as classes. Dentro de cada classe você vai ter grupinhos mais parecidos ainda entre si, que são as ordens. Dentro de cada ordem você vai ter grupos mais parecidos ainda entre si, mais afunilado ainda, que são as famílias. Dentro de cada família você vai ter ainda os gêneros em subgrupos. E dentro do gênero é que você vai ter várias espécies. E lá na espécie é que você fecha por reprodução. O resto é tudo por semelhança de outras coisas. De formas, de função, de tudo. De onde vivem, de hábitos. Tá bom? Então, o mais abrangente aqui, em reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, o mais abrangente é reino. O mais específico é espécie. Se numa questão você precisar responder qual é a ordem da classificação biológica da diversidade dos organismos, do mais abrangente para o mais específico, você vai partir do reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Se for do mais específico para o mais abrangente, você vai partir do espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e reino. Ok? Depende do que exatamente que você está querendo fazer. Se você está querendo abrir esses, olhando cada vez por menos semelhanças para ver os grandes grupos, ou você está vendo cada vez maior semelhança para poder chegar especificamente naqueles que são os únicos que conseguem reproduzir entre si. Tá bom? Agora, para você aprender isso, se você achar difícil, não quiser decorar reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, cria frase. A minha frase é: rei faminto comeu ontem de farofa de galo esperto. E você tem as iniciais e você vai lembrando ali quais são os nomes, até que você decore e depois você não vai precisar mais dessas frases aí.